Se tem um tema que tem gerado polêmica e críticas e muitos debates, tem sido as bets em 2026. E no vídeo de hoje eu vou trazer alguns dados e também algumas críticas referente a esse mercado que tem tirado mais de 62 bilhões de reais das contas e do orçamento do brasileiro. Na última quinta-feira, portais têm informado referente às bets e o quanto ele tem tirado dinheiro da população brasileira. Segundo os dados, mais de 62 bilhões de reais da renda e do dinheiro do brasileiro foram diretamente para as bets, as famosas casas de aposta. O Concefaz e o Cifep elaboraram um estudo com base em dados do Banco Central e extraíram então um valor exorbitante e assustador. Mais de 62 bilhões de reais foram tirados dos brasileiros e entregue para bets. Esse levantamento, então, leva em conta o que é saída líquida. Para explicar de forma bem fácil, ele é basicamente o valor que os brasileiros apostaram menos aquilo que eles receberam de volta. E essa diferença entre o que foi apostado e o que foi recebido como ganho de prêmios totalizou então uma perda de 62 bilhões de reais. Ou seja, o valor em apostas é muito maior do que isso. Esse é o valor em perdas. Para vocês terem uma ideia, somente entre outubro de 2024 e março de 2026, estima-se uma média de 4,7 bilhões de perca de dinheiro dos brasileiros nas casas de aposta, nas bets. Esses são os dados oficiais que a gente tem aí para ter como base. Embora alguns órgãos discordem dos valores, dizendo que a renda líquida que as casas de apostas registraram em 2025 foi algo em torno de 35 bilhões. De qualquer forma, esse dado mostra o quanto as casas de apostas têm evoluído dentro do país e o quanto isso representa não só um problema de saúde para os brasileiros, já que isso pode se tornar um grande vício, mas também um problema econômico, do ponto de vista em que esse valor, em grande parte, se torna evasão fiscal legalizada, visto que a grande maioria dessas casas de aposta operam fora do país. Então você tem nomes importantes de casas de apostas que já são gigantes dentro do Brasil, que na verdade têm a sua concentração na Espanha, em Portugal e até mesmo na América do Sul, como na Argentina. Esse dinheiro, ele não está voltando de volta para a economia brasileira. Quando você fala em gastos da população, esse dinheiro, quando ele circula dentro do país, mesmo que seja um gasto seu, ele está concentrado dentro do país. Então ele vai voltar para o Brasil de alguma forma, seja ela de imposto, seja ela em consumo da pessoa que adquiriu o dinheiro a partir do bem que te forneceu. Já quando a gente fala de dinheiro de casa de aposta, na sua grande maioria, esse dinheiro ele não está voltando. É óbvio que o governo arrecada imposto em cima dessas casas de apostas, mas mesmo assim, grande parte desse dinheiro está se evadindo do Brasil, ou seja, esse dinheiro está se concentrando com gringos, com ricos de fora do Brasil, que estão concentrando esse dinheiro, essa riqueza para fora, que está gerando empregos, que está gerando mais imposto, que está gerando vagas de emprego, oportunidades, crescimento para fora do Brasil. Além disso, claro, a gente tem também o grande problema que é de saúde dentro do Brasil. Vício é sim um problema de saúde e atualmente o SUS já precisa trabalhar em cima de casos de pessoas com vício em casas de apostas, vícios em jogos. Mas vamos ser bem sinceros também, é bem verdade que a casa de aposta, ela não precisa necessariamente de regulamentação. Ela já existia antes da regulamentação. Só que a partir de agora, a gente passou a legalizar isso, a gente passou a legalizar o vício, a gente passou a legalizar a evasão de dinheiro do país. Eu não tô falando de evasão fiscal, porque acredito que essas casas de apostas hoje já realizem o seu imposto. Embora a gente saiba que é muito comum a gente ver casos aí de sonegação fiscal. Mas isso cabe aos órgãos determinar se essas casas de apostas estão cumprindo ou não o regulamento, estão cumprindo ou não com seus deveres fiscais no Brasil. O fato é que a partir do momento em que nós liberamos que essas casas de apostas ofertem no Brasil, mas a gente não dispomos ainda de uma legislação robusta para tratar principalmente da publicidade em cima dessas casas de aposta, a gente coloca toda uma população brasileira e que em sua grande maioria vive na linha da pobreza ou vive com pouco estudo ou com pouco dinheiro, a gente coloca essas pessoas em situação de perigo, visto que a gente como sociedade não está debatendo suficientemente o quanto as casas de apostas são perigosas.
Eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, mas aposta quem quer, mas joga o dinheiro quem quer. Mas a verdade é que as casas de apostas estão se tornando um problema para a saúde financeira de milhões de brasileiros. E a gente precisa sim comunicar de que forma as publicidades precisam ser feitas, de que forma elas não podem ser feitas, o quanto que o governo realmente arrecada com esse imposto, se isso realmente reflete em algum tipo de vantagem para a sociedade. É bem verdade que esses ganhos bilionários dessas casas de aposta voltem em uma parte como imposto, que o governo pode usar para saúde, para educação e para diversas outras formas. Como em 2025, quando boa parte das casas de apostas que ainda não estavam legalizadas passaram a ser legalizadas e precisaram que seus clientes realizassem um cadastro que se adequasse às regras do sistema brasileiro, pessoas que tinham contas antigas e não resgataram esse dinheiro, as casas de apostas precisaram repassar esse dinheiro ao governo e o governo repassou esse dinheiro ao fundo do FIES, um fundo educacional que vai para melhoria da educação do brasileiro. E isso é muito legal. Mas o quanto que esse valor realmente agrega ao brasileiro, porque a grande verdade é que a grande maioria das pessoas está perdendo dinheiro e não ganhando dinheiro. E isso por causa de uma lógica simples. A casa de aposta precisa ganhar. Se você está ganhando, significa que a casa de aposta está perdendo. E a casa de aposta nunca vai mais perder do que ganhar. Sempre quem vai perder mais do que ganhar vai ser você. E não importa o quanto você diga que eu tenho conhecimento prático, eu jogo uma quantidade pouca. É que a casa de aposta, assim como o vício, vai pegando as pessoas aos poucos, desprevenido. E quando você se perceber, você já está numa situação de vício que você não imaginava estar. Existem milhões de casos, eu posso fazer um novo vídeo trazendo aqui casos históricos e casos marcantes de pessoas que tinham qualidade de vida, que tinham até uma boa renda familiar ou que tinham um bom dinheiro guardado, que tinha estudo, que tinha algum tipo de segurança financeira e que tinha, vamos dizer assim, um grau de estudo que talvez o fizesse refletir de forma mais crítica do que outras pessoas a relação de uso com a casa de aposta. Mas a grande verdade é que mesmo as pessoas mais inteligentes e mais entendidas do caso, ainda assim são vulneráveis quando a gente fala de apostas. E a grande verdade é que hoje as casas de apostas elas não têm controle nenhum. A gente teve recentemente, durante a Copa do Mundo, propagandas massivas de casas de apostas em que o CONAR e outros órgãos precisaram entrar em ação para intervir sobre algumas publicidades que eram completamente abusivas. Como, por exemplo, de jornalistas e pessoas entendidas do futebol a sinalizarem de forma indireta quais apostas você deveria fazer. Mesmo que isso não fosse diretamente dito a palavra aposte nisso, o fato desses especialistas darem a entender que essa aposta aqui é difícil, mas que ela tem uma probabilidade de acertar, direciona todo um público, toda uma clientela a apostar numa incerteza e numa probabilidade que é baixa. Recentemente, também durante essas mesmas apostas, um levantamento comprovou que quase 70% das odds que foram ofertadas durante a exibição dessas publicidades na Cazé TV, por exemplo, e em outras emissoras também durante a Copa do Mundo, estiveram erradas. Isso quer dizer que 7 em cada 10 odds que eles ofertavam e diziam para você, aqui você tem uma chance de ganhar, se tornaram apostas perdedoras. Se isso é certo, se isso é errado, a grande verdade é que a legislação brasileira, ela prevê isso de forma muito genérica, já que as casas de apostas são muito novas no Brasil e operam de acordo com uma regulamentação muito parcial e uma licença que pode ser retirada a qualquer momento pelo governo. A grande verdade também é que as casas de apostas se tornaram legais no Brasil porque o governo viu uma chance de angariar algum imposto logo de cara, já que as casas de apostas já entraram no Brasil precisando de pagar milhões em licença só para começar a operar no Brasil. Além disso, gerando um grande imposto em cima do que o governo gera em cima dessas casas de apostas. Então a gente precisa também cobrar dos nossos deputados, dos nossos senadores, que realizem então, já que houve a liberação, que haja uma legislação que seja mais robusta e que puna os erros e que regulamente melhor tanto a publicidade quanto a usabilidade dessas casas de aposta. E mais do que isso eu diria, além do problema, como eu já disse, financeiro,
e o problema de saúde, a gente precisa ver o problema como um macro e ver que esse saldo, que esse dinheiro que entra para as casas de aposta precisa retornar para dentro da economia brasileira, porque a gente precisa que esse dinheiro circule dentro do Brasil. Porque a gente está falando de milhões e milhões e bilhões de reais que estão se evadindo do Brasil e que não voltam para a gente em forma de emprego, em forma de transporte, em forma de saúde, embora uma parte disso o governo retenha como imposto. Mas a grande verdade é que esse dinheiro ele é queimado em questão de segundos por um governo, e eu não estou falando aqui do governo atual, eu falo do governo do sistema de governo do Brasil. O sistema de governo do Brasil que queima bilhões e trilhões de reais por ano em contas fixas. Então, a gente precisa ver isso como um macro. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem apostar, não devem apostar, o que as casas de apostas. Eu tenho a minha opinião própria sobre isso, tá? Mas eu tô falando aqui numa questão democrática e liberal dentro do país. Eu acho que as pessoas devem sim ter o direito a jogar lá seu dinheirinho na casa de aposta e perder. É um problema seu se você perde o seu dinheiro. Mas o país como Estado precisa entender até que ponto isso ajuda ou prejudica a população, até que ponto isso é ganho ou não para o Estado como país, e até que ponto isso ajuda ou prejudica a economia de um país. A gente não pode ter um produto que gera sempre percas para a população, que gera perca de saúde, que gera perca financeira, que gera instabilidade familiar. Boa parte das pessoas apostam dinheiro de benefícios, ou seja, pessoas que não têm uma condição financeira boa, não têm uma condição de dinheiro favorável, apostando dinheiro de Bolsa Família, apostando dinheiro de aposentadoria, apostando dinheiro de benefícios pagos pelo governo, e isso é ruim em dois fatores. O primeiro deles é que gera uma instabilidade e dá meio que pauta para algumas pessoas que defendem o fim de benefícios do governo, que ajudam pessoas necessitadas, dá um pouco de munição para elas, dizendo, tá vendo, essas pessoas elas não precisam, elas estão gastando esse dinheiro com bobagem, quando na verdade a gente entende que não é bem assim. A gente precisa ver um macro, a gente precisa ver uma população também que vê o seu influenciador favorito e vê o seu canal de TV favorito, dizendo que você deve sim apostar o seu dinheirinho ali, porque isso vai te gerar um ganho a mais. E quem não quer ganhar um dinheirinho a mais para compor a sua renda, para ter um dinheiro a mais no final do mês? Todo mundo. E a gente precisa então enxergar o macro. E essas pessoas enxergam o micro, que é pessoas estão usando benefícios públicos em casa de aposta, quando a gente precisa ver numa situação um pouco maior. Além disso, como eu já disse, a gente tem o fato de que boa parte desse dinheiro está evadindo do Brasil, está indo para fora, está indo para europeus, está indo para vários outros países, e esse dinheiro não vai voltar para nós. Essas empresas elas não estão investindo mais no Brasil. Algumas têm operação de atendimento, mas só. Elas não investem em tecnologia, elas não investem em outras áreas dentro do próprio país. Ou é no atendimento, ou é no marketing, na publicidade, que hoje é completamente necessário para que essas casas de apostas existem. Um outro ponto que eu queria levantar aqui é que essas casas de aposta, elas se sustentam com a ideia de apostas esportivas. Então você aposta que o Palmeiras vai vencer o Vitória. Legal, fácil, super fácil. É muito comum você apostar que o Palmeiras vai vencer o Fortaleza ou Juventude. Legal. Mas a grande verdade é que essas casas de aposta, elas hospedam outros jogos dentro dentro do seu aplicativo, da sua plataforma, que tem muito mais probabilidade de você perder. Como é, por exemplo, o Tigrinho, o Aviator, o famoso Tigrinho, né? Essas espécies de jogos, ela tem muito mais probabilidade de você perder e tem muito mais probabilidade da casa de aposta ganhar. Não só pelo fato da probabilidade estatística, mas porque ela gera uma pressão na pessoa de apertar e apostar de 40 centavos, 40 centavos, 40 centavos. E aí você aposta 40 centavos num giro e ganha 50 centavos. Opa, ganha 50 centavos, você ganhou 10 centavos. Quando você gira de novo, você já perdeu 40 de novo. E esses jogos é onde está a grande sacada das casas de apostas. As apostas esportivas, eu gostaria até que houvesse esse estudo para que a gente pudesse ter embasamento de números para poder dizer. Mas de forma clara, é muito fácil você ver pessoas ganhando mais em apostas esportivas do que em jogos do Tigrinho. Porque esses jogos eles já são feitos um famoso caça-níquel ali para você rodar e perder. Quando na aposta esportiva, você pode apostar na aposta que é muito mais fácil de ganhar. Então, por isso que tem as odds. Ela diz ali que a odd pro Palmeiras ganhar é 1,6, que é muito pouco. E ali pro outro time ganhar 6 pontos, o que significa 6 vezes a sua aposta.
Então, se você aposta R$ 10, no Palmeiras você ganha 1,6, então R$ 16. Se você aposta numa odd de 6, você apostou R$ 10, você pode ganhar R$ 60, R$ 50 a mais, embora a probabilidade seja muito menor. E o que é comum é que a grande parte das pessoas que realmente entendem, por exemplo, de futebol, vai saber que aquela aposta ali está muito alta porque a probabilidade é muito pequena. Então ela vai apostar no Palmeiras ou no empate, que possa ter ali uma odd, deve ter uma odd de 3, 4, depende, cada casa de aposta tem um número matemático que faz para decidir suas odds. Só que as apostas esportivas, ela tem uma previsibilidade um pouco maior, embora ainda possa acontecer, por exemplo, de quem tem a odd maior ganhar, embora a probabilidade seja muito menor. Já quando você fala desses jogos caça-níqueis, em que você só tem que apertar o botão e esperar o giro e que vai decidir se você ganha ou não, não tem probabilidade nenhuma para isso. Você tem a configuração do que o jogo é, a aleatoriedade que pode te contemplar logo no primeiro giro ou pode só te contemplar daqui a 500 mil giros. Não existe um número matemático, nem uma probabilidade específica que te diga o quanto que você vai ganhar. Então isso é um grande problema. E as casas de aposta, elas se vendem como apostas esportivas, mas a grande verdade é que o dinheiro não está aí. O dinheiro está nesses outros jogos que realmente te viciam. Que é o jogo em que você só precisa colocar um dinheiro e apertar o botão e girar, 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 às 2 da manhã, às 7 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, a qualquer minuto do dia. Já apostas esportivas, depende do jogo, depende de que o campeonato esteja rolando. Então, você, por exemplo, você teve a Copa do Mundo, outros campeonatos estavam todos parados, então você não podia apostar naquilo. Então, isso gera até um fluxo menor de apostas, já que se não tem evento acontecendo, não tem apostas. Já o Tigrinho, o Aviator, eles estão 24 horas por dia operando a qualquer segundo do dia. Você pode estar apostando durante o trem, durante o trânsito, em casa, na rua, no transporte, no trabalho, na folga, na hora do almoço, em qualquer hora do dia. E é aí que mora o grande problema. Eu acho que a casa de aposta, como apostas esportivas, é um problema muito menor do que esses joguinhos. Eu acho que manter a casa de aposta como aposta é uma ideia interessante e que pode ser vista e revista, mas eu acho que esses joguinhos, eles deveriam sim ser banidos, porque eles não têm previsibilidade nenhuma. Ele é o que realmente, ele é o que na minha visão gera a maior porcentagem de vício nas pessoas. Ele é também o responsável pelas maiores percas. Se você for olhar casos de pessoas que relataram uma perda, eram sempre jogos que popularmente a gente chama de tigrinho, mas existem outros tipos de jogos. Mas basicamente, se você pegar a ideia do tigrinho, são esses jogos em que você só tem que apertar no botão e girar e fazer a sua aposta, e esperar a roleta e qualquer coisa desse tipo, e esperar que aquele resultado seja o que aquele número ou que aquela aposta seja vencedora para você. Na aposta esportiva, você ainda tem uma previsibilidade maior, então você consegue ver ali dois adversários que são muito diferentes em qualidade, em tamanho, em referência esportiva. Dentro do tigrinho você não tem isso, você só tem que apertar um botão e esperar pelo melhor. E, além disso, isso gera efeito nas pessoas e está gerando muita perca de dinheiro. É dolorido ver gente que vendeu casa, gente que perdeu dinheiro, que roubou o dinheiro de familiares para poder apostar e grande parte dele para tentar recuperar o dinheiro que perdeu, não é nem para tentar. Chega uma hora que a pessoa ela tá apostando, não é nem para ganhar, é para tentar recuperar aquilo que perdeu. Então a gente precisa rever isso, a gente precisa debater mais. Esse ano de eleição, a gente precisa cobrar dos nossos deputados que a gente vai eleger, do presidente que a gente vai eleger, do governador que a gente vai eleger, que haja uma discussão maior. Eu não tô aqui para ser o juiz e decidir se é certo, se é errado, se tem que ser assim, tem que ser assado. Mas eu tô aqui não só para conscientizar, porque na minha opinião, eu vou ser bem sincero, não aposte. Essa aqui é a minha crítica, não aposte. A aposta esportiva de casa de aposta, ela não vai te gerar dinheiro. Mas acima disso, o que eu quero trazer com esse vídeo é um debate que eu acho que já deveria estar acontecendo dentro da Câmara dos Deputados. Que é um debate em cima de que forma a gente pode fazer para que essas casas de aposta, elas, já que estão tirando o dinheiro da população, uma parte ainda maior do que já é retirada de imposto, que esse dinheiro volte para a economia do Brasil. E mais do que isso, que a gente discuta a publicidade, os comerciais dessas casas de aposta. De que forma eles devem ser feitos? De que forma a gente pode prevenir que as pessoas assistam um comercial na TV ou um vídeo de um influenciador no Instagram e criem a ilusão de que vai ficar rico apostando em casa de aposta.
E se você conhece alguém que já perdeu dinheiro, ou se você é uma dessas pessoas, deixa aí nos comentários pra gente ouvir o seu relato, entender aí como é pra você. Se você tem uma opinião contrária à minha, desde que seja respeitosa, deixa aí nos comentários também. Eu vou adorar ouvir a opinião que você tem sobre as casas de apostas, comerciais e tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá? Tem um vídeo aqui todos os dias ao meio-dia. Eu falo sobre tudo, tem filme, cinema, notícias, opinião, um pouquinho de vlog também, tem curiosidades, eu sempre tento trazer um pouquinho de tudo ali, porque eu sou uma pessoa diversa, que gosta de bastante coisa. Acho que vocês também não querem ver aqui um canal monossilábico com um tema só, não é? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e tchau!